Bom, pessoalzinho, contando aí, nós estamos na nossa quarta aula, teve um intervalozinho de 20 minutos para vocês darem uma descansada, né? Como se vocês estivessem no intervalo da escola. E nós estamos na nossa quarta aula, tá bom? Continua a aula de história, tá bom? Então, nós vamos agora para a página 48. Na página 48, ele faz uma proposta que vocês vão ter que fazer uma criação, tá bom? Uma criação de um texto. E esse texto é um texto informativo, uma reportagem, né? Então, a gente já viu que o textos de reportagem, né? Esse gênero textual reportagem é um texto informativo e que traz assuntos verdadeiros, tá? Então, olha lá, nessa unidade você leu várias reportagens sobre os temas que foram estudados. Tivemos várias reportagens mesmo, tivemos a reportagem da Luzia, nós tivemos agora a reportagem do DNA. Agora, você vai elaborar a sua reportagem, seguindo os passos abaixo. Procure ao longo deste caderno algum assunto que você considerou interessante. Então, olha só, se a gente voltarmos, nós vimos lá sobre o surgimento, né, da espécie humana, a relação, como que o homem ele precisou se adaptar ao ambiente em que vivia para se evoluir, né? Aí nós vimos também as principais características dos seres humanos. Então a gente tem que voltar lá do primeiro. Nós vimos como é que um pouquinho sobre arqueologia, um pouquinho sobre paleontropologia, nós vimos um pouquinho sobre geologia. Então, desses assuntos todos que nós vimos até agora, vocês vão procurar escolher um assunto, pesquisar sobre ele na internet, fazer uma pesquisa sobre ele, vai escolher um tema. Então, eu escolhi vou falar sobre astrologia, né? Sobre os astrólogos. Eu vou falar sobre surgimento da espécie humana. Então, eu vou escolher um tema do que a gente já viu. E aí, vocês vão pesquisar sobre esse assunto na internet. E aí, vocês vão criar uma reportagem, porque é um assunto verdadeiro. Então, vocês vão criar e nesse texto que vocês vão criar, vocês vão ter que pôr o título da sua reportagem, igual o título aqui do DNA, né? A análise de DNA reescreve saga dos primeiros habitantes do Brasil. Esse era o título. E aí ele falou um pouquinho de como surgiu essa pesquisa, no que ela está interferindo, nas mudanças que ocorreram. E aí você vai selecionar algumas informações aí que você fez essa pesquisa e vai criar seu texto, fazendo um texto como se você fosse dar informações, né? Porque o texto, reportagem é um texto informativo. Então você vai transformar essas informações que você pegou em um texto que você vai estar explicando de que forma que está acontecendo, se você achou aí na internet estudos sobre isso, então você pode citar nesse seu texto. Então, você vai fazer um texto informativo, informando sobre esse assunto que você escolheu. Combinado? Fiquem à vontade. É um texto difícil para fazer, então, assim, vocês vão ter essa terceira aula todinha para fazer ele, tá? Quem estiver terminando e quiser me mandar, ok, pode me mandar, tá bom? Lembrando que vocês sempre têm que pôr no final aonde que vocês fizeram a pesquisa. Vocês viram que aqui onde do texto da página 47, que é um texto informativo, que é uma reportagem, ele coloca no final aonde que ele fez a pesquisa dele, em que site da internet ele fez a pesquisa dele. Então, vocês têm que colocar no de vocês também, porque eu preciso entrar lá, ver se os dados que você colocou no seu texto são verdadeiros. Combinado, pessoal? Então, é isso. Lembrando que vocês têm que pegar um tema
texto, um tema que já foi estudado nesse decorrer desse bimestre. E aí vocês pesquisam ele e criam o texto de vocês, e no final vocês vão colocar a fonte de onde vocês tiraram essa pesquisa, tá bom? Então é isso, essa é a nossa última aula do dia. Próxima aula é de música, tá bom? Então beijos e até amanhã.